Olá pessoal, tudo bem com vocês? O material para nossa aula de hoje já está organizado. Se ainda não, pessoal, corre lá, organiza o material para a gente começar a nossa aula enquanto eu retiro minha máscara. Na aula passada, pessoal, aprendemos que a densidade é que determina como a massa está distribuída dentro de um volume. Se ela está muito comprimida, apertadinha dentro dele ou não. Vimos que a mesma massa de chumbo e algodão ocupam volumes diferentes. Assim, podemos dizer que o chumbo ele é mais denso do que o algodão. Na aula de hoje, vamos continuar nossa descoberta sobre as propriedades físicas dos materiais. Falaremos sobre resistência e impermeabilidade, relacionar estratégias de leitura com a história dos três porquinhos, lembrando das casas produzidas por eles. E para estimular o nosso raciocínio, vamos fazer alguns desafios de matemática. Tudo isso vai nos ajudar a continuar entendendo um pouco mais sobre o tema do mês. Planeta Terra, um mundo interligado. Então, pessoal, vamos começar nossa aula porque conhecimento e informação nunca é demais. Pessoal, vocês saberiam me dizer como surgiram as moradias? Será que sempre existiu esse tipo de moradia que conhecemos hoje? Na verdade, não. Os homens pré-históricos não tinham casa para morar. Descobriram então que as cavernas e as grutas podiam abrigá-los da chuva, do frio, do sol e dos animais perigosos. Esses homens eram conhecidos como nômades, pois não tinham moradia fixa. Eles moravam em locais onde podiam caçar, pescar e colher frutas e raízes, ou seja, dependiam da natureza para sobreviver. À medida que o tempo foi passando, os homens melhoraram suas cavernas, passaram a construir abrigos com outros materiais, pois aprenderam a lidar e aproveitar melhor os recursos que a natureza, como pedra, os ossos, os galhos, as folhas das árvores e as palhas lhe fornecia. Mais adiante, esses homens descobriram que além desses recursos, podiam utilizar o barro para construir seus abrigos. E a partir dessa ideia, o homem moderno pôde construir outros tipos de materiais que são utilizados nas nossas casas. Vamos saber um pouco mais sobre esse período com a turma do Smile and Len? Vamos lá, pessoal? 5 coisas que você deveria saber sobre a pré-história. A pré-história é a etapa mais antiga da humanidade, já que vai desde a origem do ser humano até a invenção da escrita. Este período começou há aproximadamente 5 milhões de anos. Sim, você ouviu bem, faz muito tempo. Chama-se pré-história porque é anterior à história, anterior à aparição da escrita. Segundo a teoria da evolução, o homem moderno, ou seja, nós, foi se formando a partir de um grupo de primatas que foram capazes de ficar de pé. O cérebro cresceu, e isso fez com que pudessem pensar. Você sabia que os primeiros homens viveram na África? A pré-história é dividida em 3 etapas: o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Durante o Paleolítico, os seres humanos eram nômades, ou seja, não viviam em um lugar só, se moviam para diferentes zonas em busca de pesca, caça e outros alimentos. Sim, é isso mesmo, eram caçadores e recolhedores. Entre os seus pratos favoritos estavam os frutos silvestres, os cervos, os bisontes
e inclusive os mamutes. Eles se organizavam em tribos e viviam em cabanas ou cavernas naturais, que decoravam com as famosas pinturas rupestres. Nelas, representavam cenas de caça como esta que você está vendo na imagem. Não é incrível que continuem existindo até hoje? No Paleolítico, o fogo foi descoberto e as primeiras ferramentas de pedra foram construídas. Daí o nome Paleolítico, que significa pedra antiga. Estes primeiros homens foram evoluindo e aperfeiçoando as ferramentas. Assim começou o período Neolítico há 10.000 anos, que significa pedra nova. O Neolítico começa com a aparição da agricultura e do cultivo de gado. Neste período, os seres humanos começaram a domesticar animais e a cultivar a terra para conseguir alimentos. Por este motivo, deixaram de ser nômades e viraram sedentários. Não precisavam mais se mover para procurar alimento. Tinham tudo o que precisavam para sobreviver nas suas aldeias. No Neolítico, vemos os primeiros assentamentos construídos perto de zonas férteis, onde havia muita água. Eles precisavam dela para regar e para os animais beberem. A agricultura e os animais melhoraram a alimentação e, por isso, a população começou a aumentar. Neste período, descobriram algo muito importante: a roda. Ela serviu para facilitar os trabalhos agrícolas. Também apareceram outras invenções geniais, como a vela, para navegar, a cerâmica, o tear e o arado. Os seres humanos continuaram evoluindo e começaram a construir armas e ferramentas de metal. Neste momento, termina o Neolítico. Começa a Idade dos Metais. A Idade dos Metais foi uma revolução, já que as ferramentas de metal eram muito mais resistentes que as de pedra. Com estes novos objetos, os homens podiam caçar melhor e cultivar a terra de forma mais fácil. Esta melhora no gado e na agricultura fez com que houvesse mais alimentos, e por isso houve outro aumento da população. Neste período, descobriram metais como o cobre, o bronze, o ferro e o ouro. O artesanato e o transporte também melhoraram muito, e assim o comércio e o intercâmbio de produtos foi crescendo. Este tipo de intercâmbio se chama escambo. A pré-história terminou com a chegada da escrita e é um período fascinante, você não acha? Estas foram as 5 coisas que você deveria saber sobre este período. Você gostou? Muito legal esse vídeo, né, pessoal? E vocês sabem me dizer quais os materiais são necessários para construir uma casa? Anote aí no seu caderno quais são os materiais que você acredita que são necessários. Durante a nossa aula, nós iremos falar sobre algum desses materiais. E aí você poderá conferir aí com a sua anotação se o material que você colocou realmente nós podemos utilizar para construir a casa. Bem, pessoal, para o início da construção de uma casa, é preciso fazer a fundação ou o alicerce. Você sabe me dizer o que é o alicerce de uma casa? Então vamos descobrir? O alicerce, pessoal, é a fundação de uma casa ou edificação, ou seja, é o elemento estrutural, aquela estrutura básica que primeiro se constrói, que recebe a carga ou as cargas da superestrutura, que é o que vai vir por cima, e as transmite para o solo, mantendo assim a sua estabilidade. Nessa imagem aqui, nós podemos observar a construção de um alicerce para construir uma casa ou provavelmente uma edificação. Vou apresentar para vocês alguns materiais que são utilizados na construção de uma casa. E você poderá anotar as características principais de cada um. Vamos iniciar pela madeira. A madeira tem alta resistência ao tentarmos quebrá-la e, ao mesmo tempo, é bastante flexível. Além disso, pessoal, a madeira é um material isolante
térmico e também acústico. Por fim, também é segura e durável, pois ela não oxida com o passar do tempo e não deforma também com o calor. No entanto, pessoal, por ser suscetível ao ataque de insetos e cupins, as peças de madeira podem ser comprometidas, exigindo assim a aplicação de algum tipo de proteção. Agora, vamos saber um pouco sobre a borracha. A borracha natural é um composto natural que é obtido da seiva de vários vegetais. Um deles nós podemos citar como exemplo, é a seringueira, tá? Da onde que nós tiramos a seiva para fazer alguns tipos de borracha. Ela é pouco resistente a variações de temperatura. Por quê? Porque em dias frios, pessoal, ela fica dura e quebradiça. E em dias quentes, ela fica mole e pegajosa. Se a gente apertar uma borracha obtida nesse estado, ou seja, no estado dela num dia de calor, e a deixarmos em repouso, ela vai demorar certo tempo até voltar ao seu formato original. Agora vamos conhecer um pouco sobre o concreto. O concreto é uma mistura em proporção adequada de cimento e outros agregados, como areia, pedras, cal, água. Essa mistura resulta num material de construção que é bem diferente dos materiais que compõem elas separados. Agora, vamos saber um pouco mais sobre o tijolo. O tijolo é uma peça de barro cozido. Tem forma de paralelepípedo retangular. Os tijolos são produzidos em todas as regiões do país, por processos que vão do mais rude aos mais evoluídos. Os tijolos, pessoal, são bem leves, porém de grande resistência e de fácil manejo. Agora vamos a um outro material que é a barra de aço. A barra de aço é um material derivado do ferro. Ele foi criado com a intenção de ser um material mais resistente e de fácil utilização. Tem alta resistência à corrosão atmosférica. Além disso, ele é um material que pode ser 100% reciclado. O aço é também menos agressivo ao meio ambiente. Na aula passada, pessoal, vimos que os materiais possuem densidade, que é como a massa está distribuída dentro de um determinado volume do objeto. Mas uma outra característica muito importante dos materiais é a sua resistência. Resistência é o comportamento do material quando sujeito a cargas externas e sua capacidade de resistir ou transmitir esses esforços sem se deformar, quebrar ou rachar. Observem aqui na nossa imagem, nós temos aqui dois homens disputando ali um cabo de guerra, utilizando uma corda. Essa corda, ela tem bastante resistência, porque mesmo puxando ela não vai arrebentar, ela não vai mudar a sua característica. Isso é o que nós chamamos de resistência. Igual à corda, temos vários outros materiais que possuem as suas resistências. Então, pessoal, a fundação para sustentar toda a estrutura da casa, os materiais precisam ser mais resistentes, porque afinal de contas toda a casa vai em cima ali. Nesse caso, são utilizados as barras de aço e o concreto. A segunda etapa para a construção da casa será a construção das paredes. E aí, do material apresentado, quais seriam ideais para a sua construção? Como que poderíamos construir a parede? Para responder essa pergunta, não podemos esquecer
que um dos principais objetivos de nossas moradias é nos proteger do sol, da chuva, do vento e de outras situações. No caso, para nos proteger da chuva, é importante que o material seja impermeável. Permeabilidade é uma propriedade, pessoal, que caracteriza a capacidade de um meio de permitir a passagem de fluidos, seja líquidos ou gases. Se o material permite a passagem de água, por exemplo, ele é permeável. Caso o material não permita a passagem, ele é impermeável. Nessas condições de permeabilidade ou impermeabilidade, um dos melhores elementos para a construção das paredes são o tijolo e a madeira. Que tal agora que já sabemos que para se construir uma casa precisamos escolher materiais que tenham características como resistência e impermeabilidade, vamos descobrir se essa galerinha sabe escolher seu material? Isso mesmo, pessoal. Vamos ouvir uma contação de história. A história de hoje será contada pela professora Patrícia Ribeiro, lá da EMEI, professora Isildinha Maria Macedo do Amaral. Então, professora, vamos à nossa contação de história? Coleção As Melhores Fábulas. Os Três Porquinhos. Editora Brasileitura. Era uma vez uma mãe porca que tinha 3 porquinhos. Um dia, ela resolveu que chegara a hora de seus filhos conhecerem o mundo. Sendo assim, os 3 porquinhos se despediram da sua mãe e partiram cada um por um caminho diferente. O primeiro porquinho se cansou de andar, fez uma casinha de palha e deitou-se para dormir. Chegou um lobo faminto e disse: "Abra a porta, porquinho, ou soprarei com força e a tua casa derrubarei." O porquinho não abriu. O lobo então soprou com força. A casa se desmanchou e o lobo comeu o porquinho. O segundo porquinho também era um pouco preguiçoso. Quando ficou cansado, fez uma cabana de galhos e foi dormir. O lobo faminto chegou e foi dizendo: "Abra a porta, porquinho, ou soprarei, soprarei e a tua casa derrubarei." O porquinho não quis abrir, então o lobo soprou e soprou e derrubou a cabana e comeu o segundo porquinho. O terceiro porquinho era muito trabalhador. Quando decidiu buscar um lugar para morar, construiu uma casa com tijolos e cimento. Novamente apareceu o lobo e bateu na porta da casa do terceiro porquinho. "Abra a porta, ou eu soprarei, soprarei e a tua casa derrubarei." "Pode soprar quanto quiseres", disse o porquinho, "que não tenho medo." O lobo soprou e soprou com todas as forças, até ficar vermelho, mas a casa não se mexeu nem 1 milímetro. "Olha que vais ficar cansado",
errado! Zombava o porquinho que estava tranquilo. Ele tinha feito um bom trabalho e a casa era muito resistente. O lobo astuto subiu no telhado e desceu pela chaminé. Estava disposto a entrar na casa de qualquer forma. Porém, o porquinho percebeu as intenções do lobo e destampou o caldeirão com água fervendo que estava na lareira. O lobo caiu na panela e queimou-se com a água. Saiu em disparada e nunca mais voltou a aparecer. Viram só, pessoal? O terceiro porquinho entendeu o assunto de nossa aula de hoje, não é mesmo? Que para construir uma casa, precisamos observar a resistência dos materiais que são utilizados. Caso contrário, um simples vento pode derrubar ela, não é mesmo? Pessoal, e que tal agora, que já vimos tudo isso sobre a construção da casa, testarmos o nosso raciocínio através de alguns desafios de matemática? Vamos ao primeiro da aula de hoje. Quantos metros quadrados de lajotas serão necessários para revestir uma sala de 4 metros de comprimento por 3 metros de largura? Observem no nosso desenho que nós temos o comprimento de 4 metros e nós temos uma largura de 3 metros. Nas aulas anteriores, nós vimos que para fazer o cálculo dessa área, basta eu multiplicar o comprimento pela a largura. Então, basta eu fazer 4 vezes 3. Nós não precisamos nem de algoritmo para resolver esse cálculo, né, pessoal? 4 vezes 3 é igual a 12. Se nós estamos falando de área, ela deve ser colocada em metros quadrados. Então, eu tenho aqui 12 metros quadrados, que é a quantidade de lajotas que deverei comprar. Vamos agora, pessoal, ao segundo desafio da aula de hoje. Sabendo que foram utilizados 192 lajotas para revestir o piso da sala e a sala possui 4 metros de comprimento por 3 metros de largura, quantas lajotas foram utilizadas em cada metro quadrado? Observem aqui. 192 dividido por 12. Correto, pessoal? Aulas passadas a gente tinha aprendido a fazer aquela regrinha, lembra da multiplicação? Ó, 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24, para facilitar aqui na divisão. Então, vamos lá. Eu vou ter que usar o 1 e o 9, não é verdade? Então, será 19 dividido por 12. Quantas vezes o 12 vai caber dentro do 19? Olhando aqui, nós sabemos que é apenas uma vez. Então, 1 vezes 2 vai dar 2. 1 vezes 1, 1. Agora eu vou subtrair. 9 menos 2 vai dar quanto? 7. 1 menos 1 vai dar 0. Agora nós vamos pegar e abaixar o 12. Então eu preciso saber quantas vezes o 12 vai caber dentro do 72. Até aqui nós fizemos até o 12 vezes 2. Vamos continuar? Ó, 12 vezes 3 vai dar 36. 12 vezes 4 vai dar 48. 12 vezes 5 vai dar 60. 12 vezes 6
vai dar 72, correto? É esse o valor que nós queremos? Não é? Então voltamos aqui e vemos que 6 vezes 12 é igual a 72. 72 menos 72 que vai dar 0. Então, em cada metro quadrado aqui do nosso problema, nós teremos 16 lajotas. Legal, né, pessoal? E com esses desafios, chegamos ao final de mais uma aula. E nela aprendemos que, além da densidade, os materiais podem ter características como resistência, impermeabilidade, permeabilidade. Vimos através de uma história que a escolha errada dos materiais para a construção de uma casa pode colocar nossas vidas em perigo. E por último, testamos nossos conhecimentos com desafios de matemática. Então agora não se esqueçam, anotem todas as dúvidas para tirar com o seu professor de forma presencial ou através das mídias, faça as atividades disponibilizadas no portal da Prefeitura e as disponibilizadas pelo seu professor e tenha uma excelente semana. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.